acerca do patriarca Moisés. Aleluia. A história de Moisés, ela fala um pouco, o evangelista Victória, sobre o que você iniciou aqui dizendo, a respeito do medo, a respeito do chamado, a respeito das dificuldades de um chamado. Aleluia. Moisés, quando está no Egito, ele vê o seu próprio povo brigando entre si e vai separar uma briga. Aleluia. E o seu próprio povo aponta para Moisés e diz: quem é você para poder vir até nós? Por acaso você é algum juiz nosso? Você fala por nós? Moisés entende que aquele caso já tinha sido descoberto. Então Moisés foge para a terra de Midian. Aleluia. Na terra de Midian, ele encontra as filhas de Jetro, seu futuro sogro. E ao encontrar Jetro, ele permanece na casa de Jetro. Certa feita, Moisés, a sair para apacentar as ovelhas de seu sogro, aleluia, ele vai entrar no monte Horebe, e ali ele vai dar de cara com a sarça. Só que essa sarça não se consumia, ela não queimava, e aquilo dali chama a atenção de Moisés. Moisés fica perplexo e quer chegar perto para saber o que é aquilo. E aquilo dali é nada mais, nada menos do que uma teofania, aparições de Deus no Antigo Testamento, ou de Cristo, aleluia. Aquela glória ali envolve Moisés, e de dentro da sarça sai uma voz dizendo para Moisés: Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui. E aquela voz fala para ele: tire a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa, ela é santa. Aleluia. Moisés tira e adentra para dentro daquela terra. E ali a sarça palestra com ele, meu sogro. A sarça era a voz de Deus falando com Moisés. Moisés, vai adiante, Faraó, porque a oração do meu povo chegou até mim. O clamor do meu povo chegou até mim. Eu tenho observado que eles têm trabalhado muito, debaixo de dura servidão. Aleluia. Eles estão sendo escravos no Egito. E eu estou te chamando para libertar um povo. Moisés costuma dar essas desculpas que a gente, quando entra para o Evangelho e recebe umas ordenanças de Deus, costuma dar. Quer ver? Ele olha para a sarça e responde: Senhor, a minha língua é pesada. Eu não tenho tamanho, eu não tenho idade, eu não sei falar direito. Mas Deus não está perguntando para Moisés quais são as circunstâncias para ele poder fazer a obra. Ele simplesmente chama, aleluia, e direciona. Você vai, aleluia, fazer o que eu estou te mandando. E Moisés não tarda, ele vai. E Deus responde para ele: eis que eu botarei seu irmão para falar por você, Arão. Aleluia. Todos aqui é conhecedor da história. Moisés chega no Egito, fala com o faraó. Moisés fala sobre as pragas. As pragas acontecem no Egito. Aleluia. Faraó deixa por um instante que o povo vá com Moisés. Moisés diante do mar vermelho se abre. Aleluia. Moisés, na verdade, atravessa o povo pelo mar vermelho. Aleluia. Durante 40 anos, Moisés está guiando o povo dentro do deserto. Só que o que me chama a atenção é que o povo estava no Egito. Mas o clamor deles estavam subindo. Eles estavam no Egito, estavam clamando. Eles estavam debaixo de dura servidão e clamavam. Eles oravam todos os dias. Mas teve um período que no deserto, sendo conduzido por Moisés, pastora, eles começam a reclamar, murmurar de dia e de noite. Por quê, diaconisa Kevin? A padaria aberta não era o suficiente para eles. O pão, todos os dias de manhã, sogro, não era o suficiente para eles. Eles iam todos os dias e recebiam maná, pão. Aleluia. Deus vê o clamor deles, Stephanie. Aí Deus decide fazer uma churrascaria no céu, descer carne todos os dias para eles, evangelista. Descia pão e carne. Agora eles vão reclamar do sabor da água. A água não estava agradável ao paladar deles.
Aleluia. Antes era o pão, agora é a carne. Você parou para perceber que o ser humano nunca está satisfeito com nada? Aleluia. A gente tem a providência divina todos os dias. A porta fecha. O relacionamento está quase sendo destruído. Aleluia. Mas Deus vem e intervém. Aleluia. Vem e nos ajusta. Vem e nos aconselha, nos direciona. A diaconisa Kevin sempre aplica aqui sobre ser direcionado pelo Espírito. E essa palavra me chama a atenção. Que ser direcionado pelo Espírito é o que ela sempre aplica aqui. Isso aqui é muito interessante. É a gente entender o que Deus faz pela gente todos os dias. Só que o povo é ignorante. O povo não entende o que Deus faz. Aleluia. Mas mesmo assim, Deus ainda é misericordioso. Deus continua guiando o seu povo através de Moisés. Aleluia. Chega no capítulo 24, Deus quer ter um particular com Moisés. Moisés, sobe você, Arão e Ur. Aleluia. E outros líderes religiosos. Só que esses outros líderes não vão poder subir. Vão parar na metade do monte. Sabe quando você vai no monte e tem um depósito de oração antes de subir no nível mais alto do monte? O povo, os líderes ficaram ali. Moisés e Josué foram mais adiante. Deus está dando a seguinte ordenança para eles, presbítero. Para Moisés, na verdade. As leis, as tábuas, os mandamentos. Aleluia. Só que eles estão recebendo leis divinas, evangelista. Tem leis humanas que a gente segue na risca, no trânsito, no hospital. A gente segue na risca. Aleluia. Só que dentro da igreja, a gente não consegue. A gente quer ultrapassar aquilo que Deus estabeleceu para a gente vivenciar. A gente quer passar por cima das leis divinas. Aleluia. Moisés está no alto. E Deus está dando as seguintes ordenanças para Moisés. Lei, a vestimenta, como seriam os sacrifícios, como seria a liturgia do culto. Aleluia. E todo ser humano, ele é carente, ele é necessitado. Foi falado aqui, muito bem colocado pelo presbítero Mateus, de áreas psicológicas. Vamos entender a área psicológica do ser humano? Aleluia. O povo é acostumado a ser guiado por Moisés. Eles olhavam a Moisés como uma autoridade espiritual, como um pastor, um guia. Aleluia. Só que agora Moisés está no alto do monte. 40 dias, 40 noites, fica uma lacuna aberta. Fica um vazio ali. Só que Moisés não deixou nada vazio. Moisés olhou para o povo e disse: se tiverem algum problema, vai até Arão, vai até Ur. Eles vão resolver tal coisa. Só que tem pessoas, foi dito aqui pelo presbítero Mateus, que não tem maturidade para estar aqui em cima, liderando e pregando. E qualquer coisa que acontece se desprende do que é para ser feito. Todo ser humano tem uma necessidade. Aleluia. Eu abro um parênteses e vou voltar para esse texto aqui. Mas é para a gente entender como é que funciona a nossa mente e nosso coração. Moisés está no alto do monte, 40 dias e 40 noites. Fica uma lacuna. Para o povo está vazio. E toda pessoa, todo ser humano, precisa de uma pessoa para se relacionar. Se não encontrar uma pessoa, procura uma divindade para se relacionar. E até mesmo os ateus, eles procuram a filosofia para se relacionar. Ou seja, todo ser humano tem uma carência interior. Como funciona essa carência interior, Jonathan? Aleluia. Temos algo dentro de nós chamado córtex cerebral. Aleluia. E dentro desse córtex cerebral sai algo chamado dopamina. A dopamina é nada mais, nada menos do que satisfazer a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades. E quando a gente libera essa dopamina, é quando a gente está se satisfazendo com algo terreno. Aleluia. Você, às vezes, para ser preenchido do vazio que existe dentro de você,
precisa se relacionar com alguém. Homens, mulheres casam porque tem um vazio. Aleluia. E tem gente que não casa porque é um propósito estabelecido por Deus, mas para preencher o vazio que existe dentro de si. Tem pessoas que têm um trabalho bom, mas quer alcançar um trabalho melhor para ganhar mais condições financeiras. Tem pessoas que têm boas condições financeiras, mas quer mais e mais para poder ter o que gastar, para ser preenchido. A dopamina é se sentir satisfeito com aquilo que eu conquisto ou faço. Tem pessoas que começam uma leitura de um livro, mas só conseguem se sentir satisfeito completamente se terminar a leitura daquele livro. Tem pessoas que têm uma boa mensagem para aplicar, mas se não tiver aquela eloquência aperfeiçoada, o povo não estiver girando, falando em línguas, ele não vai satisfazer o seu interior. Aleluia! Deus chama Adão, no Jardim do Éden, no capítulo 2, no verso 7, e diz: Adão está te formando do pó da terra. Está formando Adão do pó da terra. Nós, seres humanos. Deus está formando Adão. Adão, ser humano, somos nós. Deus nos formou. No versículo 19, Deus colocou algo dentro de nós. Sentimentos, mente, coração. Algo para ser preenchido. Aleluia. Deus criou alguém, evangelista, para se relacionar no jardim. Só que no capítulo 3, Satanás, a serpente, se apresenta com a seguinte mensagem: Eva, tem o fruto. Você pode comer do fruto e nada vai acontecer. Você pode comer do fruto e você vai satisfazer o seu desejo interior. Porque aos olhos de Eva, o texto é claro em dizer que o fruto era bom aos olhos deles. Aleluia. Foi aplicado pela diaconisa Kevin. O fruto é bom. E a serpente aplica a mensagem. E não é mentira o que ela aplica. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vão ser igual a Deus. Eles estão criando algo na mente de Adão e Eva, que o que eles vão fazer ali no jardim vai satisfazer o que eles queriam. E desde aquela queda no jardim, todo ser humano é carente. Moisés está no monte, está orando, está recebendo a divina revelação de Deus. Só que chega um certo ponto que o povo, por conta dessa carência emocional, de querer ter tudo na hora certa, de conquistar tudo na hora que quer, pega o povo. E por não ter uma certa autoridade com eles, com um pulso firme, eles conseguem. Eles olham para Arão, os líderes religiosos, todo aquele povo, vai até Arão e diz: Arão, queremos um Deus, porque se Moisés aí subiu, ninguém sabe quando vai descer, nem sabe se está vivo, ou se ele vai voltar. Aleluia. Arão corresponde, ele consentiu. Consentir é sentir o desejo de aplicar a vontade de quem está pedindo. Ele consentiu em fazer o que o povo está pedindo. Arão pega e diz: me dê o brinco de vocês, o ouro que está com vocês. E Arão, antes de se tornar completamente um sacerdote, ele tinha recebido, pelo dom do Espírito Santo, que Moisés aplicou sobre ele, poder criar coisas materiais. Aleluia. E Moisés está no monte orando. E Arão, Jonathan, que era para estar cuidando do povo, está agora criando um bezerro de ouro. Está fazendo a vontade do povo. Às vezes, teu filho chega e te pede alguma coisa, e por você não aplicar na hora que ele quer, ele começa a berrar. Aí você vai e faz, dando corda para o seu filho. Às vezes, seu esposo quer alguma coisa, e você não corresponde na hora que ele quer, e ele fica de cara feia para você. Às vezes, sua esposa quer algo muito caro, material, e você não consegue suprir a necessidade dela, e ela vira a cara para você. Isso é a falta de ter algo no nosso interior. Só que foi aplicado pelo evangelista Edson aqui: seja forte e corajoso. No original aqui é: seja homem, tenha pulso,
Tenha firmeza. E a mesma colocação de apóstolo Paulo para Timóteo. Tenha firmeza no que você está fazendo. Aleluia. Arão não teve essa firmeza. E Arão faz igual um pai que quer corresponder à voz do filho. Dá o que o povo pede. Cria o bezerro de ouro. Lembra que eu disse que todo ser humano precisa se conectar a uma divindade? Tem pessoas que entram para o budismo, judaísmo, hinduísmo, viram bandista, entra para macumba, adora outros deuses, mas nunca é preenchido do vazio que sente. Tem pessoas que bebe, fuma, usa droga, faz atos pecaminosos aí fora, qual nós já fizemos outrora, e mesmo assim, quando deita no seu travesseiro, o vazio permanece. Aleluia. Tem pessoas que compram carros caríssimos, moto cara, é um sonho, já tive esse sonho. Aleluia. Mas não consegue preencher o vazio que existe dentro de si. Mas tem pessoas que quando casam, criam uma família, dentro do propósito que Deus estabeleceu, está seguindo tudo que Deus falou na risca para ser feito, vem para o templo, adora em espírito e em verdade, a lágrima corrói, desce. Diaconisa Kevin, sabe por quê? Sabe que a presença de Deus é a única coisa que pode preencher o vazio que existe dentro de nós. O povo está pecando. E Deus, todas as vezes, dizia, é meu povo. Mas quando o povo peca, Deus olha para Moisés no alto do monte e diz, Moisés, desce, porque o teu povo está pecando. Desce o monte porque o povo não é mais meu. O povo está se derramando em pecado. O povo está bebendo. O povo está fumando. O povo está indo para outras religiões. O povo está dançando em baile funk. O povo está indo para festas, cavalgadas, forró, seja o que for. O povo não é mais meu, Moisés. Desce. Está descendo Moisés e Josué, presbítero Mateus. Aleluia. Quando Moisés se depara com o baile rolando lá fora, quando ele chega no pé do monte, olha o baile lá fora acontecendo, o falso culto, a falsa adoração, aleluia, Moisés se ira e quebra as tábuas que Deus deu a ele, dos 10 mandamentos, joga no chão, irado, porque o povo está pecando, aleluia. Só que Moisés é um homem igual Davi, ele tem misericórdia do povo. Eu só encontro 3 seres na Bíblia com os mesmos sentimentos: Moisés, Davi e Jesus Cristo. Sabe por que eu não quis falar nada a respeito no estudo? Porque no final vocês vão entender por que eu disse que eles têm as mesmas semelhanças. Moisés está tendo misericórdia do povo. Moisés chega diante do povo, aleluia, pega aquele bezerro de ouro, queima no fogo e moe ele até se tornar um líquido, mistura na água e faz o povo beber, aleluia, fazendo o povo beber para o povo se arrepender, aleluia. Só que Moisés está vendo que o povo não está nem aí. Moisés, ele decide fazer a seguinte coisa: esse povo não está respeitando Deus, eu preciso fazer algo. Não adianta eu pregar duro aqui e vocês não entenderem a mensagem. Eu posso aplicar o melhor conteúdo, a melhor oratória, bater muito, mas se vocês não entenderem a mensagem, vai ser em vão. Então Moisés pensa: eu não posso ser só duro com esse povo, eu preciso fazer algo que seres humanos, evangelista Vitória, não querem fazer. Eu preciso me colocar no lugar deles. Moisés chega diante de Deus. Ele diz no seu coração: vou subir o monte de novo para falar com Deus. Moisés está no monte de novo falando pelo povo. Senhor, é teu povo. Tem misericórdia deles. Eles não merecem. Eles buscam relacionamentos fracos na terra, deuses fracos na terra, trabalhos indignos na terra, bebem, usam drogas, arrumam relacionamentos, casos, se separam para ser preenchido.
Aleluia. Mas perdoa, tem misericórdia. Eles não sabem o que fazem. Pai, se não tem como ter misericórdia deles, meu Deus do céu, apaga o meu nome do teu livro, mas não tira o deles. Apaga o meu eu, me joga no inferno, é o que ele está querendo dizer, mas não joga o teu povo. Ele amou o povo. Moisés se dedicou pelo povo. Sabe o que me chama a atenção? É que tem filho, pai, esposa, mãe, que está na igreja orando pelo filho e o filho não reconhece. Tem filha que ora pela mãe e pelo pai e o pai não reconhece. Aleluia! Vem para a igreja, mas não abre o coração. Jesus Cristo responde Moisés agora, cristofania. Moisés, eu não vou diante do povo. Eu vou ter misericórdia, eu vou cumprir o que você está me pedindo, mas eu não vou diante do povo. Porque se eu for, a minha ira vai se acender contra eles. E corre risco de eu matar eles no meio do caminho. Aleluia. Mas eu vou enviar o anjo A maiúsculo diante deles, Jesus Cristo, para ir diante deles, livrar eles dos povos da terra, a qual eu vou mandar eles habitar. Eu já liberei para eles habitar. Aleluia. Moisés continua orando. Senhor, eu até pedi pelo povo. Eu até estou aqui no alto do monte. Mas, Pai, mesmo eu recebendo a lei, a letra, o louvor aqui no alto desse monte, mesmo eu orando pelo povo, eu preciso de algo a mais. Porque ele está se colocando no mesmo lugar do povo. Sou também necessitado de algo que me corresponde. Eu também necessito de uma presença. Eu também necessito de algo que vai preencher o vazio que existe dentro de mim. Aleluia. Moisés fala, Senhor, eu rogo-te, Pai, que me mostre a tua glória. Eu rogo-te, Senhor, a tua presença. Porque a gente, Stephanie, que reconhece que sem a presença de Deus não sabe viver. Mas tem pessoas que procuram na terra coisas terrenas, mundanas, para preencher o vazio. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, nos ensina isso em Provérbios, número 14, verso 12. Há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos. Caminho da prostituição, da cachaça, da droga, do falso culto. Aleluia. Mas levam à morte esses caminhos. Aleluia. Jonathan, qual é o caminho que nós devemos seguir? Moisés está orando. Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso de você, do Pai. Aleluia. O quarto evangelista, João, ele está escrevendo a respeito de Cristo, dialogando com seus discípulos. Certa feita, Jesus Cristo está falando que vai para um lugar, preparar um lugar para a gente morar com Ele. Aleluia. Eu vou preparar um lugar para quando eu voltar para buscar vocês têm um lugar preparado. Tomé se levanta e diz, Senhor, nos mostra-nos o caminho. Aleluia. E qual é o caminho? Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Moisés já conhece isso e está orando. Não tem salvação sem Cristo na nossa vida, sem a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Moisés desce do monte. Aleluia. Moisés está descendo do monte. Espírito Santo, depois de ter visto a glória de Deus, de sentir a presença de Deus, Moisés está preenchido o vazio dentro dele. Moisés continua guiando o povo. Aleluia. Só que mesmo passando anos, gerações,
e década, o caminho para o final, o povo continua do mesmo jeito, pastor Adriano. Aleluia. O povo está olhando para as nações vizinhas no período de Samuel e está pedindo um novo rei. O povo, mesmo tendo um novo rei, continua se deitando para a idolatria, um falso culto. Continua tentando preencher um vazio que só Deus consegue preencher. Pastor Benihim, no seu livro Bom Dia com o Espírito Santo, diz que antes de ir pregar, todas as vezes ele orava da seguinte forma: Senhor, que teu Espírito me preenche. E antes de eu chegar naquela igreja para pregar, ele esteja lá enchendo todo mundo que está lá. O rapaz liga para ele, que está dirigindo o culto, fala: Benihim, tem pessoas aqui já sendo cheias do Espírito Santo. Pessoas, antes de você pregar, já está aceitando Jesus. Já está sendo batizada com o Espírito Santo. Aleluia. Vocês entenderam que você pode sair daqui, chegar na tua casa, comer um x-tudo, você vai estar com fome amanhã? Vocês entendem que vocês podem chegar em casa, beber um copo de água, mas vai voltar a ter sede? Aleluia. Vocês entendem que vocês podem trabalhar até os 80 anos, mas não vai preencher o vazio que existe em vocês. Vocês podem beber à vontade, pode fumar, usar droga, não vai preencher o vazio que existe dentro de vocês. O estudante diz que o vazio que nós sentimos é do tamanho de Deus e só pode ser preenchido por Ele. Não há salvação em mim mesmo, eu não tenho, eu não mereço, eu não sou, mas a salvação só vem pela presença de Deus, pela presença de Cristo. Aleluia. E perder a presença de Deus é algo que eu não desejo nem pior amigo que deseja o mal contra mim. Perder a presença de Deus é algo que eu não desejo nem para a pior pessoa desse planeta Terra. Por que, Jonathan, você diz isso? Davi ora no Salmo 51, Pai, não retira de mim o teu espírito, nem me lança fora da tua presença. Davi entende que tendo coroa, reinado, o que ele não poderia perder a presença. Ele prefere perder tudo que ele tem, presbítero Mateus, menos a presença de Deus. Era como se ele estivesse dizendo nos dias de hoje: Pai, meu trabalho de carteira assinada é ótimo, mas que eu perca ele. Meu casamento é até bom, ela faz tudo o que eu quero, mas que eu possa perder ele. Meu filho me alegra quando eu chego em casa, mas que eu perca meu filho. Mas não retira de mim o teu espírito e não me lança fora da tua presença. Aleluia. Jesus Cristo, quando ele pisa na terra, Isaías 53, eu encaminho para o final, ele cura nossas feridas, prega, cura enfermos, mas só que depois dele fazer isso tudo, ele vai para um lugar chamado Jardim do Getsemane. No Jardim do Getsemane, eu sempre prego isso aqui, eu sempre vou pregar. A oração dele é: Pai meu, por que me desamparaste? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Cálice é a ira de Deus. Todas as vezes que Deus está virado com o seu povo, ele derramava o seu cálice. A ira de Deus, que é o afastamento do povo, da nação. Jesus Cristo está orando. Aleluia. Depois que Jesus Cristo ora, ele se entende que a vontade do Pai precisa ser feita. Jesus Cristo sabia que ele ia sofrer na cruz. Mas o que Jesus estava orando aqui: Pai meu, se for possível, afasta de mim esse cálice, não retira de mim a tua presença. Ou melhor dizendo, por um instante, não se afasta de mim. Se Cristo está orando isso, quem sou eu? Para pensar que eu vou parar de pregar porque o irmão me olhou de cara feia. Eu vou parar de vir para a igreja porque um copo de cachaça está me preenchendo lá fora. Não preenche, é vazio. Aleluia. Por conta de um relacionamento. Não preenche, é vazio, Stefano. Jesus Cristo está reconhecendo. Ele não quer perder a presença do próprio Pai.
Pegam Jesus, levam para Pilatos, Herodes joga para Pilatos, Pilatos joga para Herodes. Fica naquela confusão. O povo, olhando para Jesus, vai receber uma mensagem de Pôncio Pilatos. Vocês querem quem? Barrabás ou Jesus? O povo escolhe Barrabás, pastor. Só que Barrabás no original é filhos de Deus. Aleluia. Jesus Cristo está sendo encaminhado para a cruz. E na cruz, ele está carregando a cruz quer servir para Barrabás. E Barrabás são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus aqui na terra? Somos nós. Aleluia. Nós que estamos aqui. Jesus Cristo quer dizer, Jonathan, que está com a nossa cruz. Sim, está. Só que a oração de Jesus na cruz, com a nossa cruz nas costas, com todos os nossos pecados, já mudou. Porque na cruz ele não está com o mesmo significado de filho no jardim. Ele está como servo. Sabe por quem? Vocês. A oração dele é: Deus meu, por que me desamparaste? Não é mais pai. Porque por um instante, Jesus Cristo precisava descer no inferno e tomar a chave que prendia a minha e a tua alma no inferno, com os pensamentos, com o vazio, lá no Egito. Lembra que eu falei sobre Moisés e Davi ter o mesmo sentimento de compaixão pelo povo? Jesus na cruz. Jesus na cruz e Deus assim para o seu filho. E Jesus Cristo descendo no inferno para tomar a chave. Por um instante. Passou sexta, passou sábado. Mas no terceiro dia, eu não vou gritar. O nível da tua guerra dentro de casa vai definir o tamanho da tua adoração. Mas no terceiro dia, aleluia. É por isso, diaconisa Kevin, que ele disse na cruz: está consumado. A obra perfeita da expiação pelo bezerro de ouro, pelos nossos pecados, por todas as nossas falhas, pela nossa soberba, pela nossa ignorância, pelo nosso coração falho, nossa mente às vezes fechada. E no terceiro dia ele ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida hoje em dia. Romanos capítulo 3, ninguém era justo, ninguém merece. Mas por conta de um justo ter entrado na nossa frente, o meteoro, que era a ira de Deus, não nos atingiu. Era para todo mundo estar morto agora, gemendo no inferno. Por conta da falsa adoração ao bezerro de ouro. Mas bem-aventurado é tu, que quando ora, fala: Senhor, sou falho, sou pecador, mas tem misericórdia da minha alma. Não me lanças fora da tua presença. Não retira de mim o teu Santo Espírito. Senhor, meu passado eu considero como esterco, Senhor. Senhor Deus, a tua graça me basta. Fraco ou forte, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Bem-aventurado é tu que geme, necessitado do Espírito, Jesus disse. Bem-aventurados os pobres de espírito, que necessitam dessa presença todos os dias, para dirigir bem a tua casa, para pregar. Porque, evangelista, as pessoas veem a gente aqui em cima, com blazer, bem arrumado, pregando, e acham que sempre estamos cheios. Mas o texto é claro em dizer, de Gênesis até capítulo 2 de Atos, que todas as vezes os apóstolos, os patriarcas, os heróis da fé precisavam orar para ficarem plenos do Espírito, ou seja, renovado. Todos os dias, Stefano, precisamos preencher o vazio. E só tem como preencher esse vazio
na presença de Deus. Você possa se colocar de pé. A igreja, melhor dizendo, possa se colocar de pé. Eu não vim pregar que você vai ser próspero, que uma chave vai descer. A chave já está na mão de Cristo, somos libertos. A porta não vai se abrir, já tem uma porta aberta, hoje você tem acesso para poder falar com o Pai. Eu vim dizer que nessa noite, Deus cura a tua alma, o teu interior, o teu intelecto. Ele joga por terra todo espírito de ansiedade e depressão. Todo espírito da loucura está batendo por retirada nessa noite. Toda vontade de suicídio nessa noite está sendo jogado por terra, porque entram pessoas aqui dizendo: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz uma vez mais, porque eu estou sentindo um vazio interior, que só um louvor, quando eu estou lavando louça, preenche, pastor. Que só uma palavra amiga preenche. Que só um abraço, como o presbítero Mateus me deu na sexta-feira, preenche, do Espírito Santo. Só a mão de Deus estendida sobre nós preenche. Então não saia daqui pensando que você vai receber algo material, mas saia daqui com certeza que você recebeu uma vitória espiritual, que é a presença de Deus na tua vida, preenchendo todo o vazio que existe dentro de você. Essa palavra é digna da presença de Deus. Aleluia. Que está aqui desde o início do culto. Você que sentiu no seu coração, você que não é cristão, sentiu no coração de aceitar Jesus como seu único Salvador. Você que está cansado de viver na mesmice de bebe, fuma, sai e o vazio continua no seu coração. Você que ouviu essa palavra e sentiu: Jonathan, eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu preciso de um novo caminho, de uma nova estratégia. Sentir no coração que vem até aqui à frente. Você que sabe que não tem outro caminho, outra verdade. Se a igreja te machucou um dia, nos perdoe. Somos seres humanos. Falhamos, mas Deus não falha contigo. Vem até aqui à frente. Querido Pai amado, a tua palavra foi pregada, Senhor. Não deixa, Senhor, que o inimigo roube, Senhor, essa semente que foi plantada. Que essa semente possa vir germinar, Senhor, no coração dos teus servos. Que o Senhor possa preencher, Pai, todo o vazio que existe no interior dos seres humanos, Pai, que aqui estão. De todo ser vivente, Pai, que aqui está. Que todo espírito de ansiedade, depressão, Pai, venha ser jogado por terra em nome de Jesus, Pai querido e Pai amado. Que não seja minhas mãos, mas seja, Senhor, as tuas mãos a tocar no coração. Pai, toma conta desse casal que se apresentou aqui agora. Toca no intelecto, na mente, no coração. Toca, Senhor, no íntimo nessa noite. Cura as feridas, Pai, a qual Satanás tentou colocar no coração deles. Perdoa, Senhor, as falhas, os erros. Cura, Senhor, o interior. Visita o íntimo da alma, porque só Ele sabe o que te precisa. Pai, eu não sei qual é a necessidade dos teus servos, mas o Senhor sabe. Trabalha nessas áreas, Pai. Pai, trabalha onde eles necessitam. Preenche, Senhor, eles com a tua presença. Enche eles, Pai, até transbordar. Até transbordar. Ah, Senhor, é teu Espírito Santo que me convence. Espírito Santo, faz arder no coração deles. Eles bem sabem, é conhecedores da tua palavra, que não existe outro caminho. Então eu te oro, Pai, eu te peço, por cada pedido dos teus servos,